Saudação a todos e a todas, povo de Deus. Hoje, terça-feira da oitava de Páscoa, né? Durante toda esta semana, a igreja, a liturgia da palavra sempre vai falar da ressurreição de Jesus, das aparições de Jesus, né? Que depois da sua ressurreição no domingo, ele passou vários dias aparecendo aos discípulos, né? E hoje ele aparece a Maria Madalena, que chorava no túmulo, achando que haviam roubado o corpo de Jesus, né? Vamos ouvir hoje, nesse dia 22 de abril de 2025, o dia da pátria, o meu dia também, né? Agradeço a Deus por mais um degrau na escada da vida, que é mais uma data especial para mim, que é o meu aniversário, né? Estou completando 48 anos hoje, né? E que essa data possa se repetir, esse dia 22 de abril possa se repetir por muitas e muitas vezes na minha vida, né? E de todos por aí, que tenhamos vida e vida em abundância, né? Segundo a vontade de Deus, não, né? E não nossa vontade, que muitos de nós às vezes pedimos coisas a Deus que não agrada a Deus, que não é o modo correto que Deus quer que nós vivamos aqui na terra, né? Então devemos pedir coisa a Deus que agrade a Deus, ao próximo, e que nos leve para a vida eterna e não para a perdição eterna, né? Como por exemplo, Jesus, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, está aqui no meio de nós, né? Para enxergar isso é preciso abrir as portas do nosso coração para que ele possa entrar e fazer a mudança acontecer, a conversão verdadeira acontecer dentro de nós. Mas para isso depende de mim, depende de você. Então, a oitava de Páscoa são 8 dias como se fosse um grande dia, né? Ele ressuscitou, mas ele foi aparecendo aos discípulos durante a semana, como também as mulheres, né? Como fala aqui nesta leitura de hoje, que está no capítulo 20 de João, de 11 a 18. Ouça agora o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocastes, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que subo para junto do meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, e o vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos
e disse: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, estamos na terça-feira, dia 22, oitava de Páscoa, né? Hoje, que é um grande dia, como se fosse um grande dia, né? Um só dia onde Jesus, depois de ressuscitado, ele vai aparecendo aos discípulos e dando os procedimentos, né? Que eles deveriam cuidar, né? Daquele dia em diante, né? Eles que estavam ainda com medo, Jesus vai aparecendo, vai mostrando que está vivo e vai fazendo com que eles percam o medo, né? Isso aconteceria com qualquer um de nós, né? Então Maria, ela foi ao túmulo para chorar ali a morte de Jesus, né? Ela estava do lado de fora chorando, e enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos, né, vestidos de branco, sentados, né, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro aos pés, né? Então eles perguntaram para ela: por que choras? E ela respondeu: o meu Senhor, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram, né? Então, tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, mas ela não sabia que era Jesus que estava ali conversando com ela. Ela pensava que era o jardineiro, né, que cuidava ali do jardim ali, né? E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, né? Como falei. Maria disse: Senhor, se fostes tu, ela achando que era o jardineiro, né, que tinha levado o corpo de Jesus. Se fostes tu que levaste, dize-me onde o colocastes, que eu irei buscar o corpo dele. Mas só que era Jesus que estava ali falando com ela, né? E ela achava que era o jardineiro. Então Jesus disse: Maria. Então ela voltou-se e olhou para ele e reconheceu ele, em hebraico, dizendo Raboni, que quer dizer mestre. Então Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer meus irmãos: subo para junto do meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, né? Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou que Jesus tinha dito tudo a ela, né? Então, o que nós acabamos de ver é uma das aparições de Jesus, né? Que está dentro da oitava de Páscoa, né? Depois que ele morreu, ele ia aparecendo aos discípulos e contando como proceder, né? Que eles acabassem com aquele medo que eles estavam, né? Jesus vai dando coragem a eles, né? E mostrando que ele está vivo e que aquilo era apenas o que ela havia contado, que as escrituras já falavam daquilo, né? Que ele deveria ser morto, entregue aos homens, os pecadores, os homens o matariam, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Mas muitos recém-convertidos, os discípulos, né, não compreendiam bem isso, o que Jesus queria dizer. Mas aconteceu este fato há 2000 anos atrás. Acontece que a igreja celebra de ano em ano, nesse tempo, este fato, este acontecimento. Jesus, ele já ressuscitou, ele está vivo no meio de nós. E buscando a nossa conversão, fazendo apelo de conversão para mim, para você,
Isso acontece com a gente abrindo as portas do coração, tirando o ódio, colocando o amor, né? O amor uns com os outros, né? Foi isso que Jesus ensinou e foi por isso que mataram ele, né? Pregado na cruz, porque eles não aceitavam Jesus, um rei diferente, que ao invés de punir, de trazer o poder, de trazer armas de guerra, de trazer a própria defesa, trouxe foi o amor, o perdão, né? Perdoou o prostituto, entrou na casa de Mateus, cobrador de imposto, né? E comeu junto com pecadores, levantou 3 pessoas da morte, né? Entre eles o Lázaro, que já estava na sepultura há 4 dias. Isso aumentou mais a fúria dos fariseus e mestres da lei, né? Porque eles corriam risco de perder o poder. As pessoas iam reconhecer verdadeiramente que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, com essa, principalmente por ele ter ressuscitado Lázaro, né? Depois que ele ressuscitou Lázaro, levantou Lázaro, que já fedia mal, né? Há 4 dias que já estava morto. Então, muitos acreditaram que ele era o Messias, mas outros correram e foram contar aos chefes judeus, né? Fariseus e mestres da lei. E esses ali, às pressas, fizeram uma reunião e decidiram matar ele, porque Lázaro havia levantado da sepultura e era a prova maior de que Jesus era realmente o Filho de Deus. E eles não queriam que isso acontecesse, porque corriam risco de perder o poder, né? Perder a liderança naquele tempo, né? Tanto na política quanto na religião. Mas Jesus ressuscitou, está vivo. Não estou fazendo o evangelho todo dia por questão de tempo, mas sempre fala nisso, nas aparições de Jesus, né? Que aconteceu primeiramente no domingo, né? Ele ressurgiu, levantou, ressuscitou, está vivo no meio de nós, né? E eles inventaram que haviam roubado o corpo de Jesus. Deu uma soma em dinheiro aos guardas que eles deixaram ali vigiando o túmulo para ninguém roubar o corpo de Jesus e inventar que Jesus ressuscitou, né? Mas foi tudo acontecido como havia já as escrituras já diziam, né? Que ele deveria ressuscitar no 3º dia. Então não precisou que ninguém viesse. O anjo de Deus, esse é quem Deus foi quem fez tudo, né? Os anjos foi quem retirou aquela pedra e abriu as portas da sepultura e Jesus levantou, ressuscitado, está aqui no nosso meio, né? Eles inventaram um boato que os discípulos dele, enquanto os guardas dormiam, os discípulos veio e roubaram o corpo, né? Deu uma soma em dinheiro para os guardas inventar uma mentira, espalhar na cidade, e assim eles fizeram, né? Ainda hoje tem gente que acredita nessa mentira, que Jesus não ressuscitou, que eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus, queriam um rei diferente, né? De poder, de glória, de armas de guerra, que trouxesse a defesa, a sua própria defesa, como os reis do mundo, né? E Jesus, ele veio diferente, ele veio trazer o amor. Quem quiser seguir ele tem que ter o amor, né? Tem que ter o perdão, tem que lutar, como ele fez e viveu ensinando, pregando, curando, fazendo os milagres, levantando pessoas de sepultura, da morte e dando exemplo para nós, né? Até no último dia, depois dele ter sido traído, vendido por Judas Iscariotes, ele lavou os pés dos discípulos, né? E disse que aquele exemplo ali era para nós também fazer uns com os outros, né? Ou seja, amar uns aos outros, fazer o bem sem olhar a quem, não importa quem quer que seja. Então, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Uma boa terça-feira, tudo de bom.
para todos, né? E sempre quando puder estarei fazendo o Evangelho do dia para vocês. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.